Olá pessoal, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Mateus Alves. Eu sou diácono aqui na igreja Assembleia de Deus Sopro Divino, em Mauá, no estado de São Paulo. Sou um dos professores da pré-aula de jovens. É um prazer estar novamente aqui nesse ano. Essa é a minha primeira aula em 2024. Espero ajudar você, professor, e você que está aqui para aprender um pouco também com os nossos vídeos. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 3 dessa primeira revista, né, deste ano, que vai falar sobre o fundamento dos apóstolos. Está falando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E o título da lição 3 é O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. Você que ainda não nos segue, siga-nos. Se você realmente gostar dos nossos conteúdos, curta, comente, compartilhe. Isso vai ajudar a nossa igreja a ganhar mais estrutura e a divulgar mais vídeos e mais ensinos às pessoas das demais regiões aí do Brasil. Amém? Vamos aqui agora para o nosso texto áureo, que está em Tiago, tá? Capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Resumo da lição: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras, por isso precisamos priorizar o estudo bíblico. Essa lição ela está focada no cativeiro babilônico, que motivou Deus a disciplinar o seu povo. Por que Deus teve que disciplinar o seu povo? Qual foi o método utilizado por Deus nesta disciplina, e como Deus também trouxe de volta o seu povo aí do cativeiro babilônico. Nós temos 3 objetivos com esta lição: conscientizar do perigo de se esquecer da lei do Senhor, explicar por que não podemos deixar de ouvir as Escrituras e compreender o perigo dos falsos ensinos. Nós precisamos aí alcançar esses 3 objetivos. Você, professor, precisa se preocupar em fazer com que os jovens tenham entendido a lição a ponto de compreender esses 3 objetivos desta lição. Ok? Nós temos aqui um texto base, né, que é a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 27, dos versículos 4 a 11. Nós sempre orientamos, você, professor, em sala de aula, busque ler todos os textos da revista, da lição, para que fique mais fácil a compreensão dos alunos, para que eles, observando os textos dentro da revista e da palavra de Deus, possam também adquirir mais conhecimento. Ok? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós confirmamos aquilo que nós estamos ensinando. Nós estamos dizendo que aquilo que está na revista e aquilo que nós estamos ensinando está sendo confirmado com a palavra de Deus. Introdução. Nesta lição vamos ver 2 naturezas do cativeiro babilônico: histórica e exortativa. No aspecto histórico, veremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Quanto à ação exortativa, esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus. Com base nessas 2 linhas de abordagem, inicialmente, a lição trata sobre os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecerem da lei do Senhor, seguido do alerta para que não se deixe de ouvir a palavra de Deus, culminando assim como uma denúncia sobre os falsos ensinos na atualidade. Então nós vamos pegar aqui o acontecimento da palavra de Deus, que é a disciplina de Deus para com o povo de Israel, né? Como Deus os disciplinou, levando-os para a Babilônia, de forma levando eles cativo para a Babilônia. E nós devemos entender isso pela palavra de Deus, que Deus, ele quis que o povo fosse, mesmo sendo o teu povo, né, o povo que se chama pelo seu nome, Deus quis que este povo fosse levado cativo para a Babilônia.
E nós vamos observar isso ao decorrer da lição, ok? Então nós vamos falar disso e aplicar em nossa vida. O que nós devemos fazer para que nós não venhamos cair nessa mesma disciplina que o povo de Israel caiu, ok? Então nós vamos falar nesse aspecto. Nós temos aqui o primeiro tópico, o perigo de se esquecer da lei do Senhor. Dentro deste tópico nós temos aí 3 subtópicos, e nós vamos falar agora do primeiro subtópico, que é o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia, ok? E aí também, mais uma vez, orientamos. Leia o tópico. Se o tópico for muito extenso, leia ele em seus parágrafos primeiro, né? E aí depois, devagar, de forma cautelosa, para que todos possam compreender a leitura. E aí depois a gente dá continuidade, ok? Então, o primeiro subtópico, o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. E aqui nós separamos aqui 3 pontos. As 2 visões de Jeremias. Quando nós vamos pegar aqui o primeiro subtópico, a lição nos traz aqui as 2 visões que Jeremias teve, né, que Deus deu a Jeremias. A primeira visão foi a de uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Então Deus deu essa visão a Jeremias e falou assim: olha, Jeremias, o que você está vendo? E aí Jeremias, inclusive Jeremias capítulo 11, versículos 11 e 12, né, Jeremias ele pergunta a Deus, né? Ele responde a Deus, né? Ele fala assim: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus responde para ele: é isso mesmo, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então, essa vara de amendoeira é uma referência à infalibilidade da palavra de Deus. Deus está falando a Jeremias: olha, Jeremias, a minha palavra sempre irá se cumprir. Aí tem a segunda visão, que é uma panela que estará a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte, ou seja, a Babilônia, que estava a norte de Israel, da onde Jeremias estava. Então Deus deu essas 2 visões para Jeremias. E o segundo ponto, a convocação divina para o arrependimento. Dentro dessas visões e dentro da chamada de Jeremias, Deus estava convocando o povo para o arrependimento. Nós vamos ver em alguns tópicos após esse aqui que nós estamos vendo, que Deus ele não disciplina sem antes ele dar uma opção de escape, ou seja, dar uma opção, uma oportunidade para que o seu povo se arrependa. Deus faz dessa forma, Deus age dessa forma. Nós aprendemos pela sua palavra que Deus sempre dá uma oportunidade para que o seu povo se arrependa. E aí, no terceiro ponto que nós separamos aqui, Jeremias perseguido e odiado. O que aconteceu? Jeremias, ele foi pregar a palavra de Deus, ele foi transmitir a mensagem que ele havia recebido de Deus. E o que aconteceu? Ele foi perseguido e odiado. Aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, agora queriam ir contra Jeremias. E nós vamos entender que não é diferente de hoje. Porque aqueles que se mantêm bem posicionados em relação à palavra de Deus, eles vão sofrer perseguição, assim como todos os pregadores, todas aquelas pessoas que se colocaram em posição para pregar a palavra de Deus, sofreram. Então, Jeremias ele foi perseguido por conta da pregação da palavra de Deus. É óbvio que hoje nós não temos uma perseguição física com a mesma intensidade que, por exemplo, os apóstolos tiveram, ou os reformadores tiveram, os pais da igreja, né? Mas hoje nós observamos que nós temos uma perseguição psicológica ou ideológica, né? Nós vemos que há uma perseguição ideológica hoje, e a igreja tem sofrido muito por conta disso, mas nós devemos lembrar, a palavra de Deus ela é infalível, e Deus ele faz com que a sua palavra se cumpra, e também ele dá força para que os seus servos, aqueles que pregam, se preocupam em pregar seriamente a sua palavra, eles se mantenham
firmes para continuar pregando a palavra de Deus. Subtópico 2, propósito e causa do cativeiro. Nós temos aqui 3 pontos, o primeiro ponto diz assim, disciplina e correção. Disciplina e correção. Qual que era o propósito de Deus no cativeiro? Qual que era o propósito de Deus em trazer o cativeiro para o povo de Israel? Era disciplinar o povo por conta das suas atitudes erradas, disciplinar o povo e corrigir. O que nós queremos dizer com correção? O que a revista quer dizer com correção? Ou seja, é voltar o estado do povo em que estava antes deles caírem. A correção de Deus para a nossa vida é para que nós venhamos voltar na nossa condição anterior à queda, quando nós estávamos corretos diante de Deus. Então, disciplina. Deus manda disciplina para nós, para que nós venhamos refletir e sermos corrigidos para que possamos estar corretamente diante da presença de Deus. Disciplina e correção. Este era o propósito de Deus. Agora, qual foi o motivo que levou a Deus a disciplinar e a corrigir o seu povo? É simples. O povo não deu ouvido à palavra de Deus. O povo não quis saber da palavra de Deus. E nós vamos ouvir aqui, nós vamos estudar aqui o porquê que o povo não deu ouvido. Por que o povo tratou com indiferença a palavra de Deus? Então, não dar ouvido à palavra de Deus gera para nós disciplina e correção da parte de Deus. Porque Deus ele se preocupa com o seu povo. Deus ele se preocupa com o seu povo, em como o seu povo está diante dele. É por isso que Deus disciplina e corrige aqueles a quem ama. Ok? Deus faz dessa forma. Inclusive, em um dos textos da leitura semanal que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, né, diz isso, que Deus corrige a quem ele ama. Vamos agora aqui para o terceiro ponto, que diz assim, o cativeiro pedagógico. Nós entendemos pela leitura do subtópico 2 que Deus ele usou o cativeiro como uma forma de ensinar o seu povo aquilo que Deus queria, a vontade de Deus para o povo. Então o cativeiro foi pedagógico. Agora, como que fica a aplicação para nós em relação a isso? Será que Deus ele traz o mal para nós como uma forma de ensino? Sem dúvida, isso é bíblico. Deus ele traz o mal para nós, ou seja, aquilo que vai nos causar um certo dano, para que nós venhamos a aprender com os nossos erros. Para que nós venhamos a aprender com os nossos erros. Porque se Deus não nos disciplina, não nos corrige, não traz o cativeiro para nós estaremos cegos em relação à palavra de Deus e não pararemos para ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que Deus precisa dar um chacoalhão, né, em nossa vida para que nós venhamos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Subtópico 3, a saída do cativeiro. Vamos separar aqui 3 pontos. Tudo poderia ser evitado. Tudo poderia ser evitado. Como nós falamos anteriormente, Deus ele sempre dá uma oportunidade para que o seu povo se arrependa. Se arrependa. Deus ele faz as coisas, ele dá disciplina, correção, para que o povo seja levado ao arrependimento. Só que se nós nos arrependemos antes da disciplina, Deus ele não vai aplicar a sua disciplina. Por quê? Porque o objetivo de Deus é trazer a disciplina para nós. Então tudo poderia ser evitado se o povo se arrependesse e ouvisse a palavra de Deus. Assim como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas más atitudes e nos voltarmos para Deus, nós evitaremos a disciplina, o mal de Deus para as nossas vidas. Ponto 2, a vontade de Deus para o seu povo. Qual que é a vontade de Deus para o seu povo? O desejo de Deus foi de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. Ou seja, a vontade de Deus para o seu povo é
que o seu povo permanecesse na sua palavra, obedecendo a sua palavra, se voltasse para a sua palavra. Essa é a vontade de Deus para todas as pessoas. Inclusive, a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, que todos sirvam a Ele com alegria. Este é o desejo de Deus, mas nem todos cedem à vontade de Deus, mas nem todos cumprem a vontade de Deus. É por isso que é importante que nós venhamos entender qual é a vontade de Deus para nós, para que nós venhamos cumprir esta vontade. Amém? E aí, o último ponto é a obediência. A obediência, a submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração do seu povo. É simples, Deus queria que o povo andasse em obediência. Deus quer que nós venhamos andar em obediência. É muito simples. A única coisa que Deus quer que nós venhamos fazer é obedecer a sua palavra. Se nós obedecermos a sua palavra, nós andaremos bem com o Senhor, nós afastaremos de nós a disciplina. Ok? Vamos agora para o tópico 2. Tópico 2. Não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Não se pode deixar de ouvir as Escrituras. E aí nós temos também aqui 3 subtópicos. E nós vamos falar agora do primeiro subtópico, que é causas da indiferença às Escrituras. O que aconteceu com o povo? O povo tratou as Escrituras com indiferença, ou seja, ler a Bíblia e não ler a Bíblia, estudar a Bíblia e não estudar, para eles era a mesma coisa. Então você, professor, pode pegar aqui um ponto chave para você bater em relação ao estudo da Palavra de Deus, né? Falar com os jovens em relação ao devocional diário, a leitura diária da palavra de Deus. Separamos aqui 3 pontos. Primeiro ponto, esfriamento espiritual. Nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós deixamos de ter interesse pela palavra de Deus, nós tratamos a palavra de Deus com indiferença quando há o esfriamento espiritual. Quando há esfriamento espiritual. A nossa vida é uma chama que nós precisamos colocar lenha diariamente para que essa chama não venha se apagar. E a palavra de Deus é lenha para que nós venhamos manter essa chama acesa, a chama do Espírito Santo. Se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não nos preocuparmos em aprender a palavra de Deus, nós extinguiremos o Espírito Santo de Deus que há em nossa vida. Então, por isso que é importante a leitura diária da palavra de Deus, para que nós não venhamos esfriar. E por conta da falta de leitura, por conta da indiferença à palavra de Deus, é gerada em nós a autodependência. Aliás, a autodependência faz com que nós venhamos nos afastar da palavra de Deus. O que é autodependência? É quando nós dizemos para nós mesmos, ou quando nós achamos de nós mesmos que somos autossuficientes, que nós não dependemos de Deus. E essa autodependência vai trazer para nós uma indiferença em relação à palavra de Deus. Porque quando nós nos preocupamos em aprender a palavra de Deus, nós estamos dizendo assim, bom, eu dependo de Deus e eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Então, eu preciso aprender mais de Deus, para depender de Deus. E aí, terceiro ponto, natureza humana. Nós temos uma natureza humana, carnal dentro de nós. Quando nós vemos ali no livro de Romanos, Paulo ele traz para nós de forma bem clara essa natureza humana. Ele diz para nós que há em nós uma natureza carnal e uma natureza espiritual. A natureza carnal é o pecado que está dentro de nós. E a natureza espiritual é o Espírito Santo que foi derramado em nós a partir do momento que nós passamos a ter fé em Cristo Jesus. Mas essa natureza humana, ela sempre vai permanecer em nós. E ela vai querer, de tempos em tempos, trazer para nós atitudes passadas do velho homem, daquela velha vida que nós tínhamos. Inclusive, vai trazer para nós uma luta espiritual contra as coisas espirituais vindas de Deus. Então, a natureza humana ela vai trazer uma resistência contra a palavra de Deus, contra o estudo da palavra, contra a oração, contra Jesus, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem da parte do Espírito Santo. Então, a natureza humana nos
tenta fazer indiferentes as Sagradas Escrituras. Subtópico 2, consequências da indiferença às Escrituras. Nós devemos ter em mente que, uma vez que nós tratamos com indiferença Deus e a sua palavra, nós teremos consequências, né? Nós sofreremos consequências. Então, nós traremos aqui algumas consequências dessa indiferença. Nós temos aqui 3 pontos. Separação entre Deus e o homem. O que Deus disse a Adão e a Eva? Olha, vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que eles fizeram o contrário do que Deus havia falado. E por conta disso, veio a morte sobre o homem. Veio a morte sobre o homem. E agora, primeiro ponto, separação entre Deus e o homem. Segundo ponto, insatisfação individual, ou seja, o homem, no seu relacionamento pessoal, ele também foi danificado. E terceiro ponto, conflitos interpessoais. Então, as consequências são na relação entre Deus e o homem, na relação pessoal e na relação interpessoal, ou seja, na relação do homem com outras pessoas. O pecado em nossa vida, ou seja, a indiferença às Escrituras que nos traz a pecar, né, traz para nós consequências nos nossos relacionamentos. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus, nós não conseguimos nos relacionar conosco mesmo, e nós não conseguimos nos relacionar com as outras pessoas. Essas são as consequências da indiferença às Sagradas Escrituras. Subtópico 3. O caminho de volta às Escrituras. Nós separamos aqui 3 pontos. Temor a Deus, consciência do próprio estado espiritual e arrependimento sincero. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém vai se voltar ou vai tomar atitudes corretas se não tiver temor a Deus. Ninguém vai obedecer a palavra, ninguém vai entender que é pecador, ninguém vai ter a consciência da excelência de Deus e da santidade de Deus, da perfeição de Deus, se não temer a Deus. Se não temer a Deus. É necessário que nós venhamos temer a Deus. E o temor a Deus, ele faz com que nós venhamos a nos voltar para as Sagradas Escrituras, né? Quando nós tememos a Deus, nós procuramos conhecer mais de Deus, né? Então, primeiro ponto, temer a Deus é um dos caminhos de volta às Escrituras. Segundo ponto, consciência do próprio estado espiritual. Quando nós estamos inconscientes espiritualmente, nós não queremos saber de como nós estamos. Nós não queremos saber, aliás, nós não temos nem noção de que somos pecadores. Nós só vamos entender que somos pecadores a partir do momento que nós nos deparamos com a palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai apontar em nossa vida os nossos pecados. E aí nós entenderemos quem nós somos. Pecadores, falhos, miseráveis, dependentes de Deus. E a partir desse momento aí que é gerado agora o arrependimento sincero que nós colocamos aqui como terceiro ponto. O arrependimento sincero é um dos caminhos de volta às Sagradas Escrituras. Ninguém pode se voltar para Deus sem se arrepender. É necessário o arrependimento. Agora chegamos aqui no tópico 3, o perigo dos falsos ensinos. Nós, hoje, sofremos muito por conta das heresias, das falsas doutrinas. Sofremos muito com as doutrinas de demônios, de homens que se dizem sábios, que se fazem de piedosos, mas na verdade eles querem matar e roubar e destruir. Eles querem fazer com que as pessoas sejam enganadas para roubar aquilo que as pessoas têm de bom, principalmente o dinheiro das pessoas. Hoje nós vivemos em um tempo, em um cenário, vamos dizer, mundial, em que tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Então, falsos profetas, falsos mestres, homens amantes de si mesmos, eles entram nas igrejas, ou tentam entrar nas igrejas,
para arrancar dinheiro do povo com falsas doutrinas, com falsos ensinos. Isso, dinheiro é um dos aspectos dos falsos ensinos, tá? Nós temos aqui, de forma principal, na verdade, é que o inimigo, ele tenta o quê? Fazer com que as pessoas se afastem do evangelho, se afastem de Deus. Ok? Então, subtópico 1, a triste realidade dos falsos ensinos. 3 pontos. Aprender com o passado, espíritos enganadores e a igreja precisa estar preparada. Então, o que quer dizer esse primeiro ponto aqui, aprender com o passado? Quer dizer o seguinte, que a história pode nos ensinar como falsos mestres agiram, no passado e como eles enganaram a igreja. Por isso que uma pessoa que ela não conhece a história, ela não conhece o passado, ela pode sim ser facilmente enganada por falsos mestres. Porque o inimigo, ele utiliza as mesmas ferramentas para tentar enganar a igreja, para tentar enganar o seu povo, o povo de Deus, na verdade. Então, aprender com o passado é uma excelente ferramenta para que nós venhamos combater os falsos ensinos. Ponto 2. Espíritos enganadores. Nós devemos estar sempre atentos a espíritos enganadores. É por isso que nós devemos buscar o discernimento de espíritos, para que nós venhamos, mediante o exame dos mestres, tentar entender qual que é o objetivo desses mestres, desses falsos profetas. Isso, ponto 3, a igreja precisa estar preparada, uma igreja preparada, com pastores preparados, com professores preparados, com obreiros preparados, com líderes preparadas, ela não será enganada por falsos ensinos. Ela é uma igreja que detectará imediatamente os falsos ensinos, as heresias. Ok? Subtópico 2. Identificando os falsos ensinos. 3 pontos. Por meio da Bíblia, por provar os espíritos e conhecer o verdadeiro. Nós conheceremos os falsos ensinos a partir do momento, eu quero fazer aqui um resumo desses 3 pontos. Nós conheceremos os falsos ensinos a partir do momento que nós conhecemos o que é verdadeiro. A partir do momento que nós conhecemos de forma clara, e lúcida a palavra de Deus, nós combateremos as sagradas os falsos ensinos em relação às sagradas escrituras. Uma vez que nós sabemos uma nota, se ela é verdadeira, nós saberemos também qual é a nota falsa. Se nós conhecemos uma nota verdadeira, nós conheceremos também as notas falsas. Por quê? Mediante a comparação com o verdadeiro, nós saberemos o que é falso. É a mesma coisa na nossa vida. Uma vez que nós sabemos o que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, nós saberemos o que é heresia, que são os falsos ensinos, aquilo que a Bíblia não diz. Ok? Uma vez que nós sabemos o que a Bíblia diz, uma vez que nós sabemos o que a Bíblia ensina, nós saberemos identificar os falsos ensinos e sabendo identificar os falsos ensinos, nós identificaremos também os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos professores. Subtópico 3, vencendo os falsos ensinos. Como que nós podemos vencer os falsos ensinos? 3 pontos. Ouça a palavra de Deus, dê ouvido à palavra de Deus. Saiba ouvir a palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Então é necessário que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não é somente ler, porque ler nós podemos ler qualquer coisa. Nós podemos ler a palavra de Deus e não sermos edificados por ela. Mas quando nós lemos e estudamos e meditamos na palavra de Deus, aí nós ouvimos a palavra de Deus nos nossos corações. Nós trazemos a palavra para dentro do nosso coração. Aí se cumpre a palavra de Deus quando ela diz lá no Salmo 119
que a tua palavra escondi, guardado no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Ponto 2. Identifica os falsos mestres. Nós já falamos sobre isso. Quando nós sabemos o que é verdadeiro, quando nós conhecemos de forma lúcida a palavra de Deus, nós conseguimos identificar os falsos ensinos, as heresias e também conseguimos identificar os falsos mestres. Por quê? O que sai dos falsos mestres? Falsas doutrinas. Por isso que é fácil identificar os falsos mestres. Por aquilo que ele prega, pelos seus frutos maldizentes. Ponto 3. Mantenha viva a confiança na verdade do Evangelho. Enquanto nós confiarmos na palavra de Deus, enquanto nós colocarmos toda a nossa confiança na palavra de Deus e na verdade do Evangelho, aí nós venceremos os falsos ensinos. Jamais um ensino herege vai penetrar os nossos corações. Amém? Vamos aqui para a conclusão, que diz assim: partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico que o povo de Deus sofreu, essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. Amém? Deus abençoe você, professor. Deus abençoe você que está assistindo esta aula. Creio que Deus ele tem muito a ensinar a cada um de nós. Amém? Deus abençoe e muito obrigado.